Gostaria que você abrisse a palavra de Deus, deixasse aberta no Evangelho de João, no capítulo 14. Tem alguns versículos que nós vamos ler aí, nele, e alguns em outros textos, mas quero colocar essa noite na presença do Senhor, que o Espírito de Deus esteja se movendo sobre nós. E a gente possa nessa noite, como falamos durante os últimos cultos, que nós falaríamos sobre o Espírito de Deus nesses próximos dias, e é importante a igreja saber, a igreja entender um pouco mais sobre o que o Espírito Santo é, o que ele faz, como ele age, porque isso tem durante um mês, isso tem me incomodado, não me incomodado no sentido de um mau incômodo, mas tem me incomodado para um lado bom. Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso, porque tenho visto e tenho sentido que muitas vezes nós não temos dado valor ou sequer reconhecido ou buscado reconhecer a vida do Espírito Santo de Deus em nós, né? Então, Jesus, nos textos de João, que nós vamos ler, no capítulo 14, Jesus deixa claro que ele estava nos seus últimos dias aqui na terra e que ele iria para o Pai, né? E o texto é claro, diz João capítulo 14, versículo 16, diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas, aí tem um ponto e vírgula aqui na minha versão, porque é mais de um português mais... Mas vós conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Então essas são as palavras que Jesus Cristo nos deixou aqui, acerca disso. No versículo 26, no mesmo capítulo de João 14, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, na semana passada, o pastor Emerson deu um apanhado de alguns versículos, né? Muitos textos da palavra de Deus que falam acerca disso. Nos ensinou sobre como era no Antigo Testamento, né? Então, quem não estava presente, a gente sabe que o Espírito Santo no Antigo Testamento era derramado sobre reis, profetas, né? E sacerdotes. Então era algo específico, não era algo que era derramado a todos, né? E para iniciar hoje, nesse primeiro culto do mês de setembro, eu queria perguntar para você, queria que a gente entendesse um pouco qual é a posição da Trindade divina hoje. Qual é a posição que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito ocupam? Se você pudesse dizer, onde está Deus Pai? Onde está o Deus Filho? Onde está o Deus Espírito Santo? A Trindade divina, que nós vemos narrada na palavra de Deus e executada na palavra de Deus. A primeiro plano, a gente vai saber exatamente definir dentro da palavra, porque ela nos fala sobre isso. Acompanha comigo 1 Pedro, se você tiver aí rápido na tua Bíblia, no teu celular, 1 Pedro capítulo 3, versículos 21 e 22, talvez o texto todo seria interessante ler, mas para a gente ganhar um pouco mais de tempo, diz assim: que também como uma verdadeira figura, agora vos salva,
Jesus, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está... O que está escrito aí na tua Bíblia? Aonde ele está? À destra de quem? Então, existe um trono onde Deus está e tem alguém à sua destra. Correto? A Bíblia não diz isso? Jesus está sentado à destra de Deus. Então, nesse texto do apóstolo Pedro, a gente já vai entender aonde Deus está, onde Jesus Cristo está. Aí, o que eu quero, aonde Deus me posicionou, me colocou para chegarmos hoje, vamos ter uma sequência dessas mensagens durante o mês de setembro. Mas aonde exatamente a gente precisa começar por aonde o Espírito Santo está. O que ele é, o que ele pode fazer. Porque eu digo para você que a gente tem uma origem das nossas raízes evangélicas, que a gente adquiriu com o tempo, em que a gente só acha que o Espírito Santo está aonde há, entre aspas, um fervo. A gente pensa isso. Mas a ação do poder de Deus em nós, a ação do Espírito Santo de nós, é muito maior do que isso, e talvez muito mais responsável do que isso, do que somente isso. Então eu comentava com alguns irmãos que eu continuo crendo, eu creio nos dons espirituais, nos dons que o Espírito Santo pode nos trazer. Porém, ninguém é dono desses dons. Eu não posso dizer eu tenho um dom espiritual. Os dons são de Deus, a Bíblia diz isso, o apóstolo Paulo fala sobre isso. São espirituais, são do Espírito Santo. Ele dá a quem Ele quer, na hora que Ele quer, no momento em que Ele quer e para o fazer que Ele quer, para o motivo que Ele quer. Então, quando a gente, teoricamente, quando a gente é perguntado aonde que o Espírito Santo está, a gente começa a entender alguma coisa assim, tanto que a gente normalmente vai atrelar uma igreja cheia do Espírito Santo com um rótulo que vem dos nossos antepassados. E isso acontecia, e isso acontece, e isso pode acontecer hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu não sou cessacionista, eu não acredito que os dons terminaram quando o último apóstolo morreu. Eu continuo crendo que Jesus Cristo é o mesmo. Ele pode curar, operar milagres, fazer cegos enxergarem, coxos andarem, a palavra de Deus ser pregada, pessoas se arrependerem e entrarem no caminho do Senhor e entenderem o chamado que eles têm de Deus. Eu continuo crendo nisso. A minha dificuldade hoje, que eu quero trazer para vocês, irmãos, é que isso nas igrejas, ou quem sabe no meio cristão, tem sido levado ou para o 80 ou para o 0, ou para o 8 ou para o 80. Existem fanatismos, porque não tem nada a ver com a Bíblia, profecias que são dadas, coisas que acontecem que não se concretizam, portanto não são de Deus. Ou então nada, zero, não existe nada, existe só entretenimento. As pessoas são convocadas ao entretenimento. E eu estudava sobre isso, a Shirley também me falou algumas coisas, né, acerca de por que você pode, numa questão, se eu quiser aqui, por exemplo, dizer, vamos apagar todas as luzes, vamos colocar estrobe aqui, luzes assim, luzes acolá, e começarmos a cantar, o nosso cérebro vai liberar uma substância que vai nos dar um certo prazer. Só que assim que as luzes se acenderem e que a realidade da segunda-feira amanhã acontecer, isso tudo vai ficar no esquecimento. E o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo é constante. O
O Espírito Santo é presente, o Espírito Santo é vida, o Espírito Santo nos move, o Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo nos ensina, ele nos capacita, ele nos faz entender muitas e muitas coisas. Nós não precisamos apenas de um momento de liberar, um momento de arrepio, um momento de lágrima, um momento assim, que, puxa vida, não vou esquecer isso. Na segunda-feira já esqueceu. Na segunda-feira já está praticando pecado, na segunda-feira já está falando mal do irmão, na segunda-feira já está fazendo coisas que não deve, vendo coisas que não deve. E a pergunta é, o que valeu aquela experiência através do visual? Fumaça. Está tendo isso, gente, dentro da igreja do Senhor. É isso que eu quero conversar, é isso que eu quero chegar. Porque eu entendo e coisas que estão sendo rotuladas na vida das pessoas desde crianças, que estão sendo rotuladas com termos que há 20, 30 anos atrás nós não ouvíamos, e as crianças estão sendo rotuladas hoje com 4, 5, 6 anos e tomando medicamentos fortes. E nós estamos dando muitas vezes margem a isso, margens a interpretações de filósofos, de normalmente ateus, e que nos rotularam de uma forma que, por uma situação, eu entendo quem eu sou. A gente estava me falando hoje que tem algumas coisas no Instagram, em alguns lugares, que estão dizendo a roupa que aquela pessoa que tem aquele tipo de temperamento tem que vestir. Gente, onde é que a gente vai parar com isso? Onde é que o mundo vai parar com isso? Onde é que a igreja vai parar com isso? Eu posso até olhar para determinadas coisas dentro de mim e entender que eu tenho algumas deficiências, eu tenho algumas virtudes, graças a Deus por isso, mas eu tenho algumas deficiências. O problema é o que eu estou fazendo com as minhas deficiências. Eu estou tratando isso diante de Deus ou não? Ou eu simplesmente estou dizendo assim, eu sou assim, então eu sou dessa forma porque um filósofo grego falou lá atrás que existem esse tipo de coisa, então eu me posiciono aqui, então eu sou assim e não tenho que mudar. Você tem que me aceitar assim, Giovana, você tem que me aceitar assim. Eu sou daquele que no trânsito eu brigo, no trânsito eu xingo, no trânsito eu vou atrás de uma pessoa, que no caixa do supermercado eu brigo, que na rua da minha casa eu brigo, no posto de gasolina eu brigo, que lá não sei aonde eu brigo também, eu discuto com A, com B, com C, mas eu tenho a desculpa que o meu temperamento é assim. Então, poxa vida, eu continuo sendo cristão assim mesmo. E as pessoas têm que me aceitar dessa forma. Quando, Gálatas capítulo 5, Paulo está dizendo lá que um fruto do Espírito Santo é o domínio próprio, é a paz, é a mansidão, é o domínio próprio. Então, quem que age nisso tudo na vida da gente? É o filósofo grego ou é o Espírito Santo? A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Defina naquela problemática toda, ninguém quer se arriscar a definir quem é Cristo. Muitos personagens são colocados ali, mas Cristo ninguém se atreve a falar nada, porque Ele é o Senhor, porque Ele teve. E se a gente não entender que é possível para a gente transformar a nossa vida, transformar a nossa mente, transformar o nosso caráter, transformar o nosso temperamento, através da ação do Espírito Santo de Deus, nós estamos negando a presença dEle em nós. Então eu tenho visto muitas coisas. Hoje temos a grande aflição do mundo estão nos diagnósticos. A Sara está aqui, ela é uma psicóloga cristã. Ela conhece a Bíblia. E ela vai entender o que eu estou falando. E a gente precisa entender isso. Que a gente pode ser tratado. Que a gente pode entender quem nós somos. Que a gente pode compreender o que está em nós, o que a gente tem de bom e o que a gente tem de ruim. E é mais coisa ruim do que boa, certeza, todos nós aqui. Mas a dificuldade nossa qual que é? É saber aonde o Espírito de Deus está.
Como eu falei, acho que no domingo passado, ou no domingo retrasado, a gente precisa ser ativado, o nosso modo aventureiro, a gente precisa ser ativado no nosso modo de interpretar coisas, de viajar para o céu, de subir montanha. Gente, eu já fui a 15 mil metros de altura, e o que eu encontrei de Deus lá é exatamente a mesma coisa que eu encontro dele aqui, agora, nesta igreja. Porque eu entendo que Deus está comigo, independente de onde for. Eu não preciso marcar hora com Deus, eu não preciso marcar lugar com Deus, é simplesmente eu querer. É que o problema é o seguinte: quando nos oferecem coisas, os nossos olhos, aí a gente já vai diferente. A gente já vai pensando no sobrenatural. E acontece, é bom, é muito bom, mas por que não pode acontecer aqui, agora, no meio da igreja, no meio do povo, sem nós precisarmos de nenhuma peripécia psicológica, psiquiátrica, do que qualquer forma, para que a nossa mente mude? Nós estamos na presença do nosso Deus, do nosso Senhor, Ele está aqui conosco. A pergunta é: isso tem sido suficiente para a gente? Isso, Deus tem suprido as nossas faltas? Deus tem sido o Deus presente da Bíblia? E veja que homens lá atrás, Sansão, Saul, perderam a presença do Espírito Santo e nem se aperceberam disso. Nem se aperceberam do que acontecia com eles. Logicamente, hoje nós não vamos pegar uma queixada de jumento e sair matando 1000 homens. Logicamente, hoje nós não vamos fazer muitas coisas que Sansão fez, ou que os profetas fizeram lá atrás, que os reis fizeram, que Davi saía com espada, enfrentando exércitos, vencendo grandes batalhas, vencendo um gigante sozinho com uma funda. Nós não vamos sair fazendo isso, mas o Espírito de Deus que estava sobre esses homens é o mesmo Espírito Santo que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não há diferença alguma. Quem faz a diferença somos nós. Somos exatamente nós. Somos nós que não compreendemos aonde Ele está. Somos nós que não compreendemos quem Ele é, o que Ele pode fazer, aonde Ele pode agir na nossa vida. Deus está olhando para nós, e Jesus, nessas passagens que lemos aqui, Ele está falando com os seus discípulos ali, para quem estava ouvindo, dizendo assim: olha, não fiquem preocupados, vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sem nada, sem ninguém. Eu estou rogando ao Pai, e Ele nos dará um outro Consolador. Aí a palavra de Deus aqui na versão que eu leio, Almeida, revista, ela diz assim, sobre o outro. A palavra outro no grego quer dizer allos, ou seja, não é nem alguém que está além, nem mais, mas é alguém como aquela pessoa que falou. Então Jesus está dizendo assim ali: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um Consolador igual a mim, que vai fazer o que eu faço, que vai fazer com que vocês entendam aquilo que eu estou dizendo para vocês. E depois ele complementa no outro texto que nós lemos, qual é a missão que ele dá ali? Mas eu tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu tenho dito a vocês. Ou seja, o Espírito Santo vai fazer aquilo que eu faria, disse Jesus. Essa é a interpretação do verbo, essa é a interpretação da palavra, essa é a interpretação da tradução. É isso que Jesus estava querendo dizer. Ele não é alguém estranho. Ele é o Espírito Santo, Ele é uma pessoa da Trindade. Ele vai vir sobre vocês para fazer exatamente aquilo que eu faço.
Mas hoje a gente está dando muita atenção para Google, para diagnósticos, que estão colocando crianças com remédios, à base de remédios. E nós cristãos, que estamos na presença de Deus, não temos olhado para isso e entendido: Senhor, entra com providência, cura, salva, abençoa, liberta, Espírito Santo, entra na minha vida, faz comigo aquilo que tu queres fazer. O Senhor, Espírito Santo, é Jesus em mim. O Espírito Santo é Jesus em você, é Deus em você. Porque a Trindade não trabalha longe uma da outra, eles têm o mesmo caminho, a mesma direção, eles não fazem, o Espírito Santo faz uma coisa, Jesus faz outra e Deus faz outra. Não é assim que funciona, eles são um. Eles pensam exatamente igual, eles agem da mesma forma, só que a posição deles hoje qual que é? A gente leu ali, Jesus está sentado à destra de Deus Pai, então está Deus no seu trono, Jesus à destra do Pai. Agora abra a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 6. Os nossos corpos são membros de Cristo. A Bíblia nos alerta, ali o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, vai nos alertando no começo, versículo 12, 1 Coríntios 6, 12, diz: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E muitos estão se deixando dominar, achando que está tudo bem, por coisas que não pertencem a Deus, que não são de Deus. Os manjares são para o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, diz aqui, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então Deus ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ora, vocês não sabem que vossos corpos são membros de Cristo? Vocês não sabem que vocês são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo, e falo-os-ei membros de uma meretriz, não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela, ou seja, as coisas do mundo, as coisas perspicáceas do mundo, porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fujam disso. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Aí vem a definição do símbolo, uma das definições, tem outras, onde diz assim: ora, vocês não sabem que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O apóstolo Paulo diz assim: vocês não sabem que o templo do Espírito Santo é o seu corpo, o Espírito Santo habita em vós, ele é proveniente de Deus. Então, qual é a posição do Espírito Santo hoje? O que a Bíblia está dizendo aqui, a posição do Espírito Santo de Deus hoje é na minha vida e na sua vida. Você que recebeu a Cristo como o Senhor da sua vida, aquele a quem Ele rogou e disse: eu vou rogar ao Pai para que Ele envie um outro Consolador, para que esse Espírito venha, para que Ele lembre vocês das verdades de Cristo, para que Ele lembre vocês, para que Ele esteja com vocês todos os momentos, convencendo do pecado, agindo, abençoando, curando, restaurando, colocando honra no Senhor nas nossas vidas. Essa é a ação do Espírito de Deus, a maior ação do Espírito Santo.
Pergunta que faço para vocês: Jesus curava, Jesus ressuscitava mortos, Jesus fazia cegos enxergarem, paralíticos andarem, e coisas insondáveis acontecer. Qual era o propósito dele? Era para demonstrar que ele era o bem bom e que ele podia fazer aquelas coisas todas? Não, ele atraía as pessoas para ouvirem acerca do que ele ia falar a elas, e as pessoas saíam com aquilo dentro de cada um. Quantas almas Pedro ganharia sem o Espírito Santo? Pergunto para você. Pelo que a Bíblia diz acerca de Pedro antes do Espírito Santo e depois, quantas almas Pedro ganharia sem o Espírito Santo? Eu arrisco dizer que nenhuma, porque ele disse que nem conhecia Jesus 3 vezes. Quantas almas ele ganhou para o Senhor quando ele entendeu que o Espírito Santo estava na vida dele? 3.000 numa pregação, 5.000 numa outra pregação. O que mudou na vida daquele homem? Ou foi determinado um diagnóstico antes dele que ele não ia mudar nada e que iria ser daquele mesmo jeito? Pergunto para você isso. Eu entendo que existem circunstâncias em que a gente precisa atender o que a medicina, o que os médicos podem. Eu creio nisso, eu não desfaço disso. O que eu quero entender, o que eu quero buscar de Deus para nós, para esta igreja, é a convivência diária com o Espírito Santo. Isso não é fábula. Isso não é teoria cristã. Isso é a realidade de Cristo em nós, é a realidade que Deus quer trazer sobre as nossas vidas, para que a gente melhore, para que a gente busque. Nós vamos ter momentos difíceis, sim, como eu falei esses dias atrás, momentos de deserto, sim, momentos de vale, sim, momentos de montanhas, sim, mas quem vai estar conosco em todo o tempo, a partir do que Jesus falou em João capítulo 14, o Espírito Santo de Deus está em nós, o poder de Deus está em nós, testificando em nós que Cristo ressuscitou, testificando em nós que Deus é aquele a quem Deus deu o seu próprio Filho para que a gente entendesse isso. A Bíblia diz que ninguém fala Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo, gente. E muitas vezes a gente tem se deixado levar pelos momentos, pelas circunstâncias, pelo que nos proporcionam, porque querem nos satisfazer, mas a nossa maior satisfação não está nas coisas desta terra, a nossa maior satisfação está na presença do próprio Deus em nós. É o que a Bíblia diz, o Espírito Santo de Deus está em vocês, vocês são um templo do Espírito Santo, o Espírito vindo de Deus, o Espírito que conhece todas as coisas, e ele diz em outros textos, se você não está conseguindo orar, o que a Bíblia diz acerca do Espírito Santo? Que ele vai ficar parado também e dizer, muito bem, parabéns, você não está conseguindo orar, dê seu jeito na sua vida de oração. A Bíblia diz que não, que quando a gente não consegue orar, o Espírito intercede junto a Deus por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós, o Espírito Santo geme por nós, porque é Cristo que está lá, é Ele que venceu, então a Ele foi dada a condição. Aí você vai perguntar por que então Jesus não ficou na terra e não precisava nada, o Espírito Santo vir, Ele ficaria aqui para sempre e ficaria tudo. Tinha que alguém ressuscitar, tinha alguém para ter um corpo glorificado, para chegar diante dos principados, as hostes da maldade, diante do diabo, e a quem estava ali ouvindo os seus asseclas, eu venci, você não tem mais poder, eu te expus publicamente. Jesus expôs
principados e potestades publicamente ao desprezo. Paulo diz isso aos Colossenses capítulo 2. Mas o que muita gente pensa, muitas vezes a gente pensa, o inimigo está fazendo isso, o inimigo que colocou isso, o inimigo que colocou aquilo. Que inimigo, gente? Sabe qual é o maior inimigo do Espírito Santo? O que você arriscaria dizer? Qual é o maior inimigo de Deus, o maior inimigo do Espírito Santo? É o diabo? Não. O diabo está vencido. Ele está vencido. Toda obra, todo o mal, todo o principado, toda a potestade está desfeita a sua ação e o seu poder em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Nós impedimos ele de agir. Nós impedimos ele de fazer o que ele quer fazer. E nós só deixamos ele fazer quando a gente é incentivado. Quando a gente é colocado numa circunstância, agora sim. Agora vai. Agora eu vou ver a presença de Deus. Agora eu vou ver o poder de Deus acontecer. Agora sim. Quando a gente tem que perceber e entender, igreja, eu e você, que o Senhor pode fazer grandes coisas exatamente nesta hora, aqui, agora, neste lugar aqui, através da minha vida e da sua vida. E você está buscando algo que possa de Deus isso. E agora eu entendo porque Jesus diz para nós: e eis que estarei convosco todos os dias, todos os tempos, até a consumação dos séculos, eu vou estar com vocês. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Cristo está em nós. A gente precisa compreender isso como igreja. A gente precisa buscar isso como igreja. A gente precisa compreender melhor essas coisas, gente, porque a gente não pode ficar longe disso. A gente não pode ficar longe do Espírito de Deus. E ele pode se afastar, pode se afastar. E a gente precisa nutrir isso na nossa vida, crer nisso. Creia hoje, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Comece a mudar o seu comportamento, comece a mudar o seu temperamento, comece a mudar as suas coisas, porque o Espírito de Deus faz a obra completa. Só que a gente tem que ir indo com as nossas forças, a gente tem que ir buscando, a gente tem que ir nutrindo isso. Porque é necessário, Deus quer que a gente faça alguma coisa também. Um outro problema nosso é que a gente quer hoje, e nos é falado isso nas redes, em alguns lugares, que Deus está a nosso serviço e que é obrigação dele resolver todos os nossos problemas. Que nós não precisamos fazer nada, que Deus vai fazer tudo e o pior, é a obrigação dele. Qual o versículo que isso está escrito? Nossa dependência é total do Senhor. Isso precisa ser prático, gente. Eu tenho buscado de Deus. Eu não quero pregar coisas filosóficas apenas, porque a filosofia não chega até Deus. Esses homens que estão fazendo todas essas coisas, eles não compreendem quem é Deus. Porque a igreja precisa se basear no que a palavra de Deus fala, no que a Bíblia Sagrada fala. Essa é a nossa ideia, essa é a nossa fonte de fé. É a nossa crença. Nós somos crentes. Por que nós somos chamados de crentes?
Porque nós cremos na palavra de Deus. Em alguns lugares, a Bíblia Sagrada já não é mais descrito na denominação como sendo a palavra de Deus. Elas falam que contém a palavra de Deus. Nós aqui não, nós declaramos que a Bíblia é a palavra imutável de Deus. Esse livro não precisa ser atualizado. Esse livro é a mais pura verdade. E como dizia Billy Graham, a Bíblia é o jornal de amanhã. Ela sabe tudo. Quem faz com que isso aconteça? Em mim e em você? É a pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele transforma. Ele faz. Então essa é uma noite que eu quero começar com isso. Eu queria que você se colocasse em pé, que o João estivesse aqui comigo. E que você pudesse nesta noite talvez nem seja hoje que essa mensagem surta efeito na sua vida. Mas eu vou dizer uma coisa para você, que eu estou crendo agora nesse momento. Esta palavra, a palavra de Deus, ela vai ficar na sua vida durante esses dias. Essa mensagem sobre o Espírito Santo, ela vai ficar na sua vida durante esses dias. E se tem algo que está acontecendo na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, e eu sei que aqui a gente tem pessoas que precisam de uma oração de cura, de bênção, de restauração, que precisam que o poder do Espírito Santo os alcance. Pessoas em dúvida do que fazer, de que passo tomar amanhã. Se você buscar o Espírito de Deus, nutrir na sua vida uma comunhão com o Senhor, o Espírito de Deus vai mostrar isso dentro de você. Você não vai precisar ir nem numa cartomante cristã e nem num cartomante cristão para saber o que Deus tem para você. Você vai saber, porque o Espírito do Senhor está em você. É o mesmo Espírito Santo que estava sobre Sansão, sobre Davi, é o mesmo Espírito Santo que estava no dia em que Jesus saiu às águas, e o Espírito veio sobre ele em forma de pomba, e ouviu-se uma voz: eis o meu filho amado em quem me comprazo. Essa é a mesma voz que é derramada sobre as nossas vidas, porque o mesmo Espírito que estava lá está sobre mim, está sobre você. Feche os teus olhos um instantinho comigo. Eu não gosto de cotos, de fechar o olho, de bater palma, de levantar em comandos. Eu não creio que isso precisa se ter comandos para isso. Porque eu creio que isso pode ser um dia espontâneo em nós. Quem sabe a espontaneidade do Espírito Santo haja na sua vida a partir de hoje de uma forma em que você vai passar a glorificar a Deus, que durante o culto você vai dizer: aleluia, Senhor, graças nós te damos, ó Deus, obrigado por esta palavra, Senhor, obrigado por esse louvor nessa noite que falou ao meu coração, obrigado por esta palavra, eu te glorifico, eu te exalto. Bater palmas, levantar a sua mão, você é livre, o Espírito de Deus te dá essa liberdade para fazer isso aqui na igreja, na sua casa, aonde você estiver. Mas a questão é: peça nesta
nesta hora: Espírito Santo, eu preciso de Ti, Senhor. A minha vida está toda enrolada, Senhor, eu não sei para que caminho eu vou, Deus. Eu preciso de algo, Senhor. É Ele que vai te dar essa resposta. E ouça, a resposta do Senhor sempre será dentro da palavra dEle, para que não haja confusão, para que não haja coisas que saiam do controle do Senhor. Este é um culto a Deus, este culto ao Senhor. Ele é algo sério, ele está na presença de Deus, e eu tenho que tomar cuidado para não sair daquilo que Deus quer que eu faça, porque num milésimo de fração de segundos que eu pense isso, o Espírito do Senhor já não pode mais, já não operará mais, quem sabe, porque eu saí daquele propósito que Deus me deu para essa noite. Mas o propósito do Senhor hoje é para mim e para a sua vida. Busque a essência de Deus, que é o poder dEle, que é o Espírito Santo do Senhor, que está em mim e que está em você. Feche um pouquinho os teus olhos, nem que a gente não, que você fique em silêncio, mas eu sei que você está precisando de algo hoje, eu sei, todos nós estamos. Espírito de Deus, Santo, 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 Santo. Senhor, tem pessoas aqui que precisam de respostas, que precisam, que as suas vidas não estão tumultuadas, Deus, mas elas não estão, elas se afastaram da Tua presença, mas em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, Deus, neste lugar, Senhor, eu peço a Ti, eu clamo a Ti, Espírito Santo, venha sobre essas pessoas, Pai, venha sobre a minha vida. O Senhor está dentro de mim, Senhor, mas me dá liberdade, Senhor, que eu dê liberdade para que o Senhor haja, para que o Senhor opere, Deus. O Senhor não está aqui para responder nossas perguntas, o Senhor está aqui para responder as nossas respostas, Senhor. E a partir da nossa resposta de hoje, Senhor, muitas coisas podem acontecer. Senhor, o Teu poder é de mover céus e terra. O Senhor criou luminares, o Senhor fez as estrelas, o Senhor conhece cada estrela pelo seu nome, Senhor. O Senhor falou para Jó inúmeras coisas que nem passavam na cabeça dele, para demonstrar quem Tu és. E a questão é que Deus está falando hoje conosco, para muitos de nós hoje aqui, vocês só me conhecem de ouvir falar. Mas hoje o Espírito do Senhor está falando conosco: experimente a presença de Deus. Eu não vou precisar hoje aqui apagar a luz, eu não vou precisar te levar para um outro lugar, eu não vou precisar colocar pisca-pisca, aqui o que quer que seja, fumaça nesse lugar, eu não vou precisar isso, eu vou colocar sua vida diante do Senhor. E se você se dispuser nesta noite a se colocar na presença dEle, o Espírito de Deus vai adentrar no seu coração, e ali a obra vai ser feita como tem que ser feita. Jó respondeu para Deus: antes eu só te conhecia de ouvir falar. No último capítulo. Mas hoje os meus olhos te veem, Senhor. O auxiliar de Eliseu não enxergava nada. E Eliseu falou: Senhor, abre os olhos dele. E quando os olhos daquele jovem foram abertos, ele viu carruagens, um grande exército. E o exército de Samaria nada pôde fazer, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
maior é o que está em você do que o que está no mundo.